Você ouvirá agora mais um episódio do devocional A Semente. Episódio de hoje. A dívida eterna paga pelo Salvador eterno. Episódio 39 da série Meditações no Evangelho de João. Apresentação: Missionário Genoan Lira. No dia 7 de janeiro de 2018, eu iniciava uma série de sermões com o seguinte título: Relembrando as Maravilhas do Evangelho. Nessa época, alguém me havia encaminhado um curto vídeo no qual o genial escritor Ariano Suassuna, em uma entrevista, falava acerca da sua crença na existência de Deus. Surpreso com a afirmação de Ariano, o entrevistador pediu que o poeta comentasse um argumento do escritor, filósofo e romancista franco-argelino Albert Camus, que era um ateu combatente. Com sua inteligência e conhecimento muito acima da média, Ariano informou ao entrevistador que os dilemas que desafiam a fé em Deus tinham sido muito mais bem expressos pelo poeta Leandro Gomes de Barros. Ariano então cita a poesia do cordelista paraibano, cuja primeira estrofe diz: Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Sempre admirei a coragem de Ariano Suassuna de assumir sua crença em Deus, pois sabemos que entre os intelectuais, ser ateu é quase requisito para conseguir algum reconhecimento. O que me entristeceu enquanto assistia ao vídeo foi notar que Ariano, embora entendesse que crer em Deus é indispensável para que uma pessoa veja algum sentido nesta vida, aparentemente ele não tinha uma resposta para as perguntas simples e profundas do poeta popular, especialmente quando o cordelista de Pombal diz que, se pudesse, perguntaria a Deus: que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? A solução para os dilemas dos grandes e dos pequenos, dos sábios e dos ignorantes, dos simples e dos requintados, está no Evangelho de Cristo. Para a pergunta com a qual Leandro Gomes de Barros se debatia, não há resposta no raciocínio humano. Por mais que tente equilibrar a equação, o homem jamais conseguirá descobrir o X da questão. Como diria Carlos Drummond de Andrade, para onde o homem se voltar, haverá sempre uma pedra no meio do caminho. A dívida que demanda a morte, segundo as Escrituras, é o pecado. Em Romanos 6:23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse salário aparentemente desproporcional explica-se pelo significado bíblico de pecado, que em termos simples é uma agressão contra o Deus eterno. Quando cometemos pecado, o que faz parte da nossa rotina, contraímos uma dívida eterna. Portanto, para que o castigo corresponda com justiça ao crime cometido, será necessário uma punição eterna. Essa é a lógica do Evangelho pela qual podemos entender a necessidade da existência do inferno, lugar de juízo eterno. A pessoa pode não concordar com o Evangelho, mas não pode negar que essa é a mensagem de Jesus e seus apóstolos. Graças a Deus, a mensagem do Evangelho não apenas revela a lógica da condenação eterna, como também apresenta o caminho do perdão, da justificação
e da salvação eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso, precisamos apenas meditar em João 10:11, onde Jesus afirma: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por nós mesmos, não temos meio de fugir do terrível salário do nosso pecado. Contudo, se corrermos para Cristo, colocando nele toda a nossa confiança, seremos salvos pela sua morte e assegurados eternamente pela sua ressurreição. Pois aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. A dívida do homem demanda a morte, mas a morte não tem poder sobre aqueles que estão abrigados em Cristo. Crendo nele, recebemos completo perdão, completamos neste mundo nossa breve carreira e depois somos recebidos na glória. A perplexidade de Leandro Gomes de Barros e de Ariano Suassuna somente tem solução em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu sou o pastor Genuan Lira, missionário da Igreja Bíblica Batista do Planalto, em Fortaleza, servindo com a missão Maranata. Você ouviu mais um episódio do devocional A Semente. Para entrar em contato, escreva para pastorgenuan@gmail.com. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Edição Rádio Web CBR Esperança, sintonizando e direcionando suas afeições a Deus.